conhecer evidências, não é a música, não é a música Evidências. Se você conhece evidências das várias situações, você tem menor risco de ser enganado ou ser prejudicado, né? Eu ouvi hoje um testemunho, e até preciso colocar, de um irmão batista. Ele recebeu o cartão de débito da Caixa Federal, e quando ele abriu o envelope, ele percebeu que por trás do chip tinha uma como se fosse um calozinho, vai. Ele olhou e ele falou assim: mas os cartões não têm esse calozinho, né? Aí ele foi lá no banco, foi no caixa, foi no gerente. Olha, eu fiquei cismado com isso aqui. Aí o gerente olhou e falou: é estranho mesmo, vamos lá no caixa. Colocou no caixa, aquele chip não era o chip do cartão. Era um chip que foi trocado, que quando ele habilitasse o cartão dele, ligasse no banco para habilitar, quando ele desse a senha, aí as pessoas que tinham acesso pegariam o dinheiro dele. E aí o gerente falou: sabe que tem acontecido muito disso? Até fica um aviso para vocês: quando vocês receberem um envelope de cartão, não vai achar, não, o envelope está fechado, está lacrado, está tudo certo. Analisa. Se você não conhece as evidências, você pode facilmente ser enganado, né? Você vai no mercado, aí a moça do caixa pega nota de 100, nota de 50, nota de 200. Existe nota de 200? Alguém já viu? Ah, já, né? Então tá bom, porque a gente não costuma ver nota de 200, né? Aí a moça pega, olha, o que ela está procurando? Evidências de veracidade ou de falsidade, né? Ou mesmo quando você tem um problema de saúde, você começa. Eu tive a semana passada um problema, meu ouvido, eu ouvi aqui, fui no médico, a médica analisou, falou: o que você tem de cera aí é muito pouco, mas pode ser, põe um ceruminho, coisa e tal. Voltei uma semana depois, ela falou: você está com um vermelhidão, você provavelmente está com uma infecção. E aí ela me passou a amoxicilina, antibiótico. Eu acabei de tomar um antibiótico, aquela zoeira no ouvido passou. Ou quando você tem uma gripe, alguma coisa, você procura quais são os sinais, né? Quais são as evidências. O meu corpo está febril, eu estou com o meu corpo dolorido. A Lu falou de um emprego, né? Quais são as evidências que é um bom emprego, que é um emprego ruim? Então, assim, perceber as evidências é uma prática de sabedoria para a vida, certo? Para a vida. Nós estamos falando de uma campanha de testemunhar do Evangelho de Jesus Transforma, e aí nós precisamos ter um olhar sobre evidências. E o primeiro olhar é o seguinte: qual é o meu estado espiritual? Qual é o meu estado? Quais são as evidências que eu tenho de que eu nasci do alto? Quais são as evidências que eu tenho que eu sou salvo em Cristo Jesus? Quais são as evidências que eu tenho de que eu não sou somente um batista, um religioso, mas eu sou nascido de Cristo? Quais são as evidências, né? A outra questão é a seguinte: as pessoas para quem eu vou testemunhar, quais são as evidências de que essa pessoa ela não é salva? Ou de que ela é salva? Porque às vezes você tentar converter alguém que Cristo já converteu, é até pecado. Tentar fazer na vida de alguém aquilo que Cristo já fez, é até pecado, né? Mas uma terceira questão é o seguinte: o que é que eu posso prometer, profetizar para essa pessoa, se ela aceitar Jesus? Porque há coisas que a gente pode prometer, profetizar, e há coisas que não. Há coisas que Deus nos deu autoridade, e há coisas que não. Então, as três perguntas que norteiam a minha leitura do texto e a minha exposição da palavra são: primeiro, quais evidências eu vejo em mim de que eu nasci do alto?
Segunda pergunta: quais são as evidências que eu vejo no meu semelhante, se ele nasceu ou não nasceu do alto? Terceiro, o que é que eu posso profetizar para ele, se ele receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Certo? Muito bem. O texto é Mateus capítulo 7, é o final do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte, a partir do versículo 15. Vejam só, primeiro deixe-me dar para vocês uma rápida explicação o que é o Sermão do Monte. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus deu a Israel uma lei, através de Moisés, certo? Então, aquela lei, dada através de Moisés, era, vamos chamar assim, a constituição do povo de Israel. Era a lei magna, é a lei magna para o povo de Israel. Quando Jesus veio chamar o novo Israel, Jesus, ele dá uma constituição. E essa constituição, ela não é composta primeiramente por mandamentos. Ela é composta primeiramente por evidências. Quem é do reino, quem não é do reino. Essa constituição, ela está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, conhecido como o Sermão do Monte, que também tem em Lucas pedaços, em Marcos, certo? Mas em Mateus, por Mateus ter sido escrito para judeus, então o paralelo entre aquilo que Deus fez no chamado de Israel e aquilo que Deus fez no chamado do novo Israel, da igreja, são muito próximos, certo? E esses 3 capítulos, eles trazem para nós isso. Por isso, se você nunca fez uma leitura cuidadosa, aprofundada de Mateus 5, 6 e 7, faça. Mateus 5, 6 e 7 começa com o texto que o Cláudio leu ontem aqui no culto de jovens, que aliás foi uma bênção aquele culto de ontem. As chamadas bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são mandamentos para você. As bem-aventuranças são evidências. É bem-aventurado quem é pobre de espírito. É bem-aventurado quem chora. É bem-aventurado quem é manso. É bem-aventurado quem é misericordioso. É bem-aventurado quem é limpo de coração. É bem-aventurado quem é pacificador. É bem-aventurado quem é perseguido. Então, as bem-aventuranças são evidências. Bom, o texto ele continua e aí ele vai terminar o seguinte. Mateus 7, a partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, vou ler até aqui, depois eu vou continuar lendo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus começa falando sobre aqueles que têm aparência. Então Jesus fala, cuidado com aqueles que têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E o mundo da religião está carregado disso, de pessoas que manipulam a partir da palavra de Deus, a partir das promessas de Deus, manipulam, sugam, tiram da pessoa tudo que pode e depois solta o bagaço. Joga o bagaço do lado. Jesus fala de pessoas que têm a aparência, mas não são. E aí Jesus fala, você conhece pelo fruto, porque há árvores
que elas têm uma boa aparência, mas elas não têm frutos, certo? E há árvores que elas têm fruto. A gente não conhece a árvore pelo porte, não conhece pela folha, não conhece pela flor, mas é pelo fruto. Se o fruto é bom, é uma boa árvore. Uma boa árvore não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. O fruto revela a qualidade da árvore. Você é a árvore. A evidência, se você nasceu de novo, a primeira evidência é a frutificação. E o que é fruto? Fruto não é aquilo que foi pendurado na árvore. Fruto é aquilo que nasceu da árvore. Então vamos pensar entre fruto do Espírito e dom do Espírito. Dom do Espírito é algo que foi colocado sobre a pessoa. Fruto do Espírito é algo que nasceu da pessoa. Então ninguém conhece a sua qualidade espiritual, e você também não conhece a qualidade espiritual de ninguém a partir dos dons. Porque a palavra dom é algo que foi dado. Certo? A palavra dom, o dom é como bola de árvore de Natal. Está na árvore, pendurado na árvore, embelezando a árvore, mas não nasceu da árvore. Mas o fruto sim, o fruto nasceu da árvore. Então, o primeiro aspecto do fruto é essa qualidade de vida que nasceu porque o Senhor está em você. E Paulo ajuda a gente a entender isso em Gálatas 5. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em Gálatas 5, 20 e 21, Paulo, 21 e 22, Paulo, ele mostra para a gente que uma pessoa que nasceu, ela tem um caráter que revela o caráter de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Características de Cristo. Então, o primeiro aspecto da frutificação não é aquilo que você sabe fazer, não é o dom que você tem. O primeiro aspecto da minha frutificação não é eu pregar. Pregar não é caráter, pregar é dom. E não é isso que revela a minha qualidade da árvore, certo? Agora, esse fruto, ele não só é o caráter, mas são os resultados que esse caráter traz. São os comportamentos que são desdobramento do caráter. Então, o caráter de cada um leva cada um a um comportamento que tem a ver com aquele caráter. A gente falou de amor, a gente falou de alegria, a gente falou de paz, a gente falou de longanimidade, ânimo longo, paciência, né? Benignidade, que tem a ver com gentileza, bondade, que tem a ver com atos de bondade, fidelidade, que tem a ver com confiabilidade, né? Mansidão e domínio próprio. Então, uma pergunta que você faz sobre você e que você faz sobre o outro é se o comportamento revela estes aspectos do Espírito Santo. E o que a gente tem visto no movimento evangélico em geral são pessoas e muitas vezes líderes que manifestam um grande dom, mas manifestam um péssimo caráter. Certo? Essa é a questão. Agora, não é só o caráter que se manifesta em dom, o caráter que se manifesta em comportamentos, mas é o caráter que se manifesta em comportamento e que produz uma influência. Uma influência. Né? Quando uma pessoa ela come um determinado fruto, aquele fruto passa a influenciar o seu corpo, seja para o bem ou seja para o mal, certo? Ele começa a influenciar. Outro dia mesmo eu comi uma frutinha, não imaginei, me fez um mal danado. Comi uma jaca inteira. Passei mal com a jaca, uma jaquinha de nada, né? Então veja,
O primeiro aspecto que você tem que olhar para você é: quais são os frutos que eu tenho? Os frutos que eu tenho manifestam uma vida sobrenatural, ou eu sou alguém na média da sociedade? Eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou responsável, eu cumpro meus papéis. Sabe, a pessoa média da sociedade. E a gente, sabe quando é que você conhece se aquela pessoa média da sociedade, ela nasceu de novo ou não? É quando pisam no calo dela. Ela é boazinha, ela é legalzinha, honesta, ela trata todo mundo bem, até que alguém pisa no calo. Aí você percebe que aquele lobo que estava escondido, a garra aparece, os dentes aparecem. E aí, meu amigo, tudo vai por água abaixo. Então, na verdade, é na crise que você percebe quem você é. Certo? E você percebe também no outro, porque talvez você tenha pessoas no seu ciclo de convivência que elas são legalzinhas, e você fala: mas fulano não tem uma vida degenerada, eu vou dizer para ela que Jesus transforma ela, mas transforma o quê? Ela é tão bacana, né? Mas quando você observa o fruto de acordo com a palavra de Deus, lá embaixo mesmo a gente estava orando, e lembrando que o primeiro mandamento qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus, todas as coisas. Aí quando você percebe isso, você fala: peraí, essa pessoa ama demais sua família, ama demais o seu emprego, ama demais, mas e Deus está em primeiro lugar na vida dela? Ela ama a Deus de todo entendimento, toda força, coisa e tal. Então, a primeira evidência, se você nasceu de novo, é se você tem o fruto, o bom fruto. E a pessoa com a qual você convive, é se essa pessoa tem um bom fruto. E aqui está uma primeira promessa que você pode fazer para essa pessoa: olha, se Jesus entrar na sua vida, a sua vida dará bons frutos. Você tem gemido nos seus relacionamentos, na sua família, no seu emprego, na sua vizinhança, você geme por causa dos frutos que você não tem conseguido dar bons frutos? Então, isso é Jesus que faz. Isso você pode prometer. Você pode falar. Quando Jesus entra numa vida, essa pessoa começa a dar bons frutos. Basta você pensar o seguinte: eu penso muito nisso. Quem seria eu se Jesus não tivesse entrado na minha vida? Quem seria você se Jesus não tivesse entrado na sua vida? Vocês mulheres, às vezes julgam mulheres que estão aí numa vida devassa. Vocês não estão pela misericórdia de Deus. Se Deus não tivesse entrado na sua vida, talvez vocês fossem mulheres devassas. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, talvez eu era um homem de 62 anos, um baixinho, barbudo, desarrumado, sentado na beira de um bar, bebendo todas e mais um pouco. Por que não? Sou melhor do que alguém? É isso? Ou, no mínimo, pessoas vazias que teríamos uma vida estável, mas sem condição mínima de enfrentar a morte ou de enfrentar as incertezas da vida. Então, esse é a primeira luz que a palavra de Deus nos dá. Agora, essa luz também do fruto faz um aviso, fala assim, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, quando Deus trouxer o juízo, os nossos maus frutos, ou os maus frutos da pessoa que não está em Cristo, vão ser usadas como evidência. Olha, você vai ser cortado e lançado no fogo, porque você não produz bons frutos. Quem não produz bons frutos não está em Cristo. Quem não está em Cristo vai queimar no inferno. Não sou eu que digo, a palavra de Deus que fala sobre isso. Muito bem. Vamos continuar, versículo 21, segunda evidência: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo
que falar com Cristo, falar sobre Cristo e servir a Cristo não é evidência que nasceu de novo. Ele está dizendo aqui: muitos me dirão. Então, a pessoa falou com Cristo. Senhor, Senhor, a pessoa falou sobre Cristo. Fizemos isso, expelimos demônio, profetizamos. Nada, Jesus diz, nada disso é evidência. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Quantos de vocês conhecem Silvio Santos? Levanta a mão. Vocês conhecem Silvio Santos? Alguém já comeu com ele? Já comeu um saco de sal com ele? Já bateu um papo com ele? Vocês não conhecem Silvio Santos. Vocês conhecem sobre Silvio Santos. Acerca de Silvio Santos. Há muita gente que conhece sobre Jesus, acerca de Jesus, mas não conhece a Jesus. É o que Jesus está dizendo aqui. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. A palavra, o verbo conhecer, ele implica num relacionamento íntimo, num relacionamento de intimidade. Então, se eu tivesse perguntado para vocês, quantos de vocês tinham intimidade com Silvio Santos, ninguém levantaria a mão. Como eu perguntei, quem conhece Silvio Santos, levantaram a mão. Mas, na verdade, o conhecer que Jesus fala, não é como a gente conhece o Silvio Santos, né? Mas é ter um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Cristo. E sabe, vou dizer uma coisa para vocês, se isso for 2 dedos no teu zóio, aproveita que vai doer e chora. Tem muita gente que diz que conhece a Cristo, mas não tem o mínimo estímulo para estar com Cristo. Não ora, não lê a palavra, não tem prazer em adorar. Simplesmente Deus e Jesus é uma figura de passagem. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque eu não quero que um dia, na glória, você diga, viu, mas eu ouvi o pastor Paulo pregar um monte de vezes, e ele nunca me avisou das faltas de evidências que eu tinha. Se você conhece a Cristo, lógico, eu não vou dizer para você que você já tem toda intimidade com Cristo, porque intimidade é um processo, é um caminhar, mas se você não tem o desejo de ouvir a voz dele pela palavra, se você não tem o desejo de falar com ele sobre a tua vida, sobre as situações, se você não ama adorar o nome dele, então você precisa questionar seriamente. Já teve membro dessa igreja que falou para outro membro da igreja, viu, mas você lê a Bíblia durante a semana? Como se fosse assim nossa, lê a Bíblia, orar. Pense para você mesmo, quanto você tem relacionamento com o Senhor Jesus. E cresça nesse relacionamento, né? Bom, agora, essa evidência não é só o que você vê em você, é o que você vê no outro. Talvez você veja alguém que vai numa igreja, participa tal, mas quando você conversa com ela não manifesta relacionamento com Jesus, ela não bate papo, ela não fala, ela não conversa, ela não ora, ela não lê a palavra, ela não coloca as questões dela diante do Senhor. O Senhor não é um companheiro dessa pessoa, pode ser ela ou pode ser ele, né, no caso, não é um companheiro dessa pessoa, porque Jesus é uma figura da religião, Jesus é algo à parte, Jesus não é como a gente diz lá no programa Conversa Franca, não existe uma vida cristã. A vida e a vida cristã. Existe uma vida, é uma só, em Cristo. Não tem uma vida com Cristo, em Cristo, e uma vida fora de Cristo. Não existe isso. Então, você vai perceber que há pessoas que, apesar delas terem uma caminhada religiosa, mas elas não têm um relacionamento íntimo e pessoal. E essa pessoa precisa ter um relacionamento. Agora, cá para nós, né? Como é que você vai falar de relacionamento íntimo e pessoal se você não tiver? Se você não puder contar experiências. E aí é uma outra promessa que você pode fazer para a pessoa.
Olha, se você receber Cristo como Senhor e Salvador, você vai conhecer Cristo. Você vai ter relacionamento, Ele vai conhecer você, Ele vai ter, porque Ele não falou lá em João 10, naquele capítulo sobre o bom pastor, Ele falou, as ovelhas eu chamo pelo nome, Ele não conhece a gente assim, tipo, ei, pessoal, não, Ele conhece pelo nome, a história de cada um, a realidade de cada um. Isso é maravilhoso. Eu estou gravando as mensagens para a rádio lá de São Paulo sobre a história de Abraão. Quisera eu poder agora falar toda essa história, como que a minha vida foi inspirada, a história de Abraão. Abraão chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Que coisa fantástica. E não, mas Abraão era um santo. Abraão largou a mulher dele na mão dos egípcios para proteger a pele dele. Está pensando que Abraão era... Não, você lê na Bíblia lá as coisas de Abraão, né? Só que Abraão foi amigo de Deus. Você pode dizer para a pessoa isso. Você pode garantir para ela, se você receber Jesus, você vai ser amigo de Deus. Você vai poder falar com Deus. Como diz a carta aos Hebreus, você vai ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Você vai poder chegar cara a cara e falar com o Senhor sobre a sua vida, sobre as suas fraquezas, seus pecados, seus desejos, seus sonhos, suas vitórias, suas alegrias e tudo mais. Então, essa é uma outra evidência que você vê em você, deve ver no outro e você pode prometer. Terceira evidência, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós temos aqui? Eu usaria uma única palavra: estabilidade. Estabilidade. Uma pessoa que ela está em Cristo, ela tem estabilidade. Ela tem estabilidade. Quando eu era garoto, do tempo do Lucas, do tempo do Paulo, né, do tempo da Magali, acho que os mais velhos, tinha um cântico que cantava assim, quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Era um cântico gostoso de cantar, mas ele apresentava um perigo da gente achar que não há estabilidade em Cristo. E você vai cair, vai cair, vai continuar caindo, vai continuar se lascando, se machucando, mas tá bom, vai levantar e vai continuar. Lanhado está marcado, coisa e tal, mas vai continuar. E na verdade, o que Jesus promete para a gente não é isso. A condição só de perder e reconstruir, perder, reconstruir, perder, reconstruir. Não, ele dá a oportunidade que haja estabilidade. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, a água, os ventos e o rio, e ele não caiu. Tá? Uma evidência que você deve procurar na sua vida é, diante das provas, você vive arrasado, terra arrasada, jogado, né? Tá bom, tendo que lutar para levantar, conseguindo levantar, tal, mas sempre levando a pancada, indo no zero. Há estabilidade na sua vida. Isso que você pode observar também no outro, né? No outro, aquele a quem você vai testemunhar. É uma pessoa que tem estabilidade. A Luciene contou, né? Aqui agora, das duas filhas do homem lá com tumor e da situação de desespero. Estabilidade. E essa estabilidade, você pode prometer para a pessoa. Você pode profetizar sobre ela. Olha, se você receber Jesus, e se você andar segundo a palavra de Jesus, você não estará isento da chuva, do vento, do rio, você não estará isento.
mas você estará isento de ver a sua vida arruinada, a tua casa desabada. Isso não vai acontecer. Então, esse final do Sermão do Monte, ele dá para a gente essas evidências. Primeira evidência, frutificação. Você tem fruto, resultados no caráter. O seu caráter, ele manifesta Cristo. Você tem frutos no sentido de um comportamento que é marcado por este caráter. E você tem fruto no sentido de uma influência que você exerce no seu meio de convivência, onde esse caráter, através dos comportamentos, produzem influência. O mundo está perdido, você sabe disso. E Porto Feliz, nessa semana, é um ótimo exemplo disso, certo? 2 suicídios, um assassinato, uma tentativa de assassinato e o julgamento do Osmar, que o ano passado matou com 19 facadas a esposa dele, crente em Cristo Jesus, a Noemi. Essa semana. Ontem, em Boituva, também houve um feminicídio, uma moça de 24 anos, o ex-namorado foi lá e pá. Então, assim, o mundo está em trevas. O que Jesus falou sobre você? Vós sois a luz. E Jesus não usa vós sois. Ele usa um enfático. É vós e somente vós sois a luz do mundo. Não há luz para essa escuridão, senão o corpo de Cristo. Não há. No meio que você trabalha, na família que você tem, nos amigos, trevas. Se não estão em Cristo, é trevas. E você é a luz. É você a luz ali. Né? Jesus fala, vós e somente vós sois o sal da terra. E o sal, num ambiente que não tinha geladeira, o sal era o instrumento máximo de conservação. Para você conservar uma ferida, sal, né, para curar, ou uma carne, ou uma coisa qualquer, o sal era usado como instrumento de conservação. Então Jesus está dizendo assim, ó, você está no meio de uma sociedade que está deteriorando. É uma carne que está fora da geladeira e está estragando, está apodrecendo. Você é sal. Você e somente você é o sal da terra. Quando Jesus fala de luz e sal, ele está falando de influência, né? De alguém que tem uma natureza, sal e luz, e que produz um resultado e que tem uma influência. Isso você deve avaliar em você. A segunda evidência que Jesus fala é relacionamento. Relacionamento pessoal, relacionamento íntimo, né? Estar com o Senhor. E vou dizer uma coisa para você. Sabe como é que você percebe? Como é que você percebe a tua intimidade? Eu costumo dizer que na minha vida, a minha intimidade com Deus, ela seguiu alguns passos, né? O primeiro passo era o seguinte: eu amo Deus, mas eu não quero que Deus se ofenda comigo, então eu não quero que Deus saiba dos meus erros. Primeiro passo. Segundo passo, eu amo Deus, e quando eu errar, eu quero confessar para Ele que eu errei. Eu quero reconhecer diante dEle. Terceiro passo, eu amo tanto Deus, eu quero ter uma intimidade com Ele e tal, que mesmo quando eu tiver a fim de errar, eu quero bater um papo com Ele sobre o erro que eu quero cometer. Eu já quero me antecipar, falar para Ele da minha realidade interior. Por quê? Ele conhece o coração. Ele não depende das minhas palavras, ele não depende dos meus comportamentos, ele conhece as minhas intenções. Então eu posso chegar para ele e falar, Deus, deixa eu falar para o Senhor o seguinte, a minha intenção é essa. Então você vai ganhando essa intimidade. E a terceira evidência é a estabilidade que você tem diante dos fatos da vida, que são fatos difíceis, né? Todos nós estamos cercados de problemas e de coisas difíceis. Bom, se você não passou no teste das evidências, você ainda está vivo, você ainda não morreu, você ainda pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não tenho evidências que eu nasci de novo, dá-me o novo nascimento. Eu clamo por Jesus na minha vida. Então, se você não passou, ore, clame a Deus, peça a Deus que Ele conceda na tua vida a obra de salvação. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que crer na obra de salvação que Ele deu em Cristo.
É só a fé. A gente não tem outra coisa. Observe as pessoas a partir desta lente, certo? Dessas evidências. E aí, testemunha elas, mostrando para elas, apontando para elas, tudo aquilo que Deus pode fazer na vida delas, através de Cristo. Gostei muito do testemunho do Miguel. O Miguel, ele não falou só dele, ele falou do seu papai, que ainda precisa de Cristo, ele falou da sua mamãe, que já recebeu Cristo. E se hoje a Eli está ali, com a Marina deitada no ombro dela, né? E o Miguelzinho está ali, sentadinho, ali do lado do tio Márcio. Se eles estão aqui, numa vida de estabilidade, é porque um dia o Senhor Jesus entrou nessa história e transformou essa história. E aí, meus amigos, cada um de vocês tem histórias para contar. Cada um de nós. Histórias maravilhosas, histórias horripilantes daquilo que fomos ou seríamos se Cristo não tivesse chegado, mas histórias maravilhosas. Estas evidências que você pode prometer para a pessoa, isso é a vida em abundância. Jesus diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Fruto, relacionamento, estabilidade. Isso é a vida que Deus tem para as pessoas. Amém? Vamos orar? Amado Deus,